Eu até apertei, não sei se apareceu para você. Ah, agora apareceu. Agora foi. Para mim já apareceu, já. Então, que bom, agora foi. Bom, eu acho que a gente já pode ir começando, e aí o pessoal vai chegando, entrando e participando. Primeiro, agradecer todo mundo que está aqui hoje, super presente para a gente. Esse Share Learning foi organizado pelo time do Green Team. O nosso comitê aqui, a gente preparou com muito carinho. A gente está 2 meses ansiosos com essa apresentação, com esse papo. Deixa eu só passar aqui. O que a gente vai falar hoje e qual é o grande objetivo aqui? Primeiro, a gente agradecer ao convidado, a Larissa, que topou participar dessa história com a gente. A Larissa, ela é editora da comunidade, é uma comunidade no Marketplace, o Equaliza. Tem milhares de seguidores no Instagram, tem uma página super bacana com vários conteúdos de sustentabilidade para a gente. Vale todo mundo dar uma olhada. Ela até colocou aqui no chat para todo mundo seguir. Traz de uma forma simples, explicando o que é sustentabilidade. Para a gente tirar aquela máscara, aquele tabu que tem que sustentabilidade é para gente rica, sustentabilidade é muito complexo, é muito complicado e não consigo fazer. E ela traz um conteúdo de uma forma muito simples. Então, Lari, super obrigada de novo por estar aqui com a gente. Nada, eu que agradeço. Topar conversar com a gente, bater um pouquinho sobre ideia sobre o que a gente vai ver hoje. Então, sobre o que a gente vai ver hoje. A gente acredita que sustentabilidade ele é um dever de todos, governo, empresas e sociedade. Mas para isso, cada um precisa fazer a sua parte. E aí que fica a grande questão, que todo mundo não sabe nem por onde começar. Como eu posso fazer a diferença? E é isso que a gente tenta fazer hoje. Então, assim, a gente tem um roteirinho aqui de perguntas e respostas para a gente tentar passar por todos os temas mais polêmicos, os temas mais do que todo mundo tem bastante dúvida. A gente fez algumas seleções aqui, mas fiquem à vontade para mandar perguntas no chat. A gente vai ter um momento no final da apresentação também para abrir para perguntas e respostas. A participação de todo mundo aqui é super válida, porque, de novo, compartilhando que a gente vai conseguir fazer a diferença e a gente vai conseguir virar essa parte desse jogo que o planeta já está perdendo há bastante tempo. Então, vale aí a ajuda de todo mundo nisso. Na agenda, rapidinho, a gente vai passar, então, um pouquinho sobre sociedade e educação, economia circular, a gente vai falar de coleta seletiva, compostagem. No final, a Lari vai trazer algumas dicas de como a gente pode fazer a diferença e a gente abre para perguntas e respostas. Certo? Vamos começar, então, gente. De novo, muito, muito, muito obrigada por todo mundo estar aqui presente hoje. Lari, acho que queria escutar um pouquinho de você, como esse tema começou a virar uma preocupação para você, como surgiu a ideia de criar o Equaliza. Você achou, quando simplesmente viu o seu blog com milhares de seguidores e realmente levando essa mensagem para muita gente? Bom, a gente conversou, né? Eu sou uma pessoa, eu nasci numa família que tinha recursos limitados, né? Que cresceu em uma realidade de recursos limitados. Então, quando eles começaram a ter mais recursos, né? Para fazer as coisas, eles não simplesmente esqueceram o passado e passaram a viver de maneira descontrolada. Então, meu pai e a minha mãe são pessoas que realmente sabem o que é não ter comida, né? Desperdiçar comida, jogar comida fora. Então, na minha casa nunca teve isso de jogar comida fora, minha mãe sempre usou sacola de feira, que agora virou ecobag. Então, na verdade, isso já era bem da minha realidade, assim, não foi muito difícil viver isso. Mas aí, quando eu vim morar sozinha, que eu fiquei meio despirocada, é aí que eu comecei a perceber o que eu estava fazendo, né? Eu estava fazendo muita coisa errada, tipo, jogar muita comida fora, usar muita sacolinha plástica, fazer muita coisa que não estava muito legal, assim, e não era o que eu tinha aprendido na minha casa. Então, foi a partir daí que eu comecei a mudar os meus hábitos, isso foi em 2017. Então, do começo de 2017 até o finalzinho dele,
Foi um processo de adaptação, de mudança, para começar a fazer. E aí eu só fui começar a fazer com a Lisa em 2018, no final de 2018, porque eu estava já com esse espírito de sustentabilidade e eu tinha tenho um amigo até hoje, ele é até meu sócio na Equaliza, que eu ficava pegando no pé dele e um dia ele falou, por que você não para de ficar me enchendo o saco e abre uma página na internet para compartilhar suas dicas sustentáveis com as pessoas que querem realmente ouvir? E aí eu falei, olha, até que é uma boa ideia isso daí? E aí eu já trabalhava com mídias sociais, né? Eu falei, beleza, então eu vou montar. Aí eu fiz uma página na internet, aí ele viu que estava dando certo, que as pessoas estavam gostando e escutando o que eu tinha para falar. Aí a gente montou o blog, do blog virou marketplace, e aí eu tô aqui hoje. Vocês me escutaram e me convidaram para vir aqui hoje. Que bom, a gente fica muito feliz de verdade, acho, pela sua participação aqui hoje. E se a gente pudesse definir, assim, sustentabilidade em poucas palavras, o que você acredita, como a gente pode definir sustentabilidade? Consumo consciente, só isso. A gente não para pensar no nosso consumo. E foi a partir do parar para pensar no meu consumo que eu entrei nessa onda de sustentabilidade. Então, é fazer lista, é pensar, eu realmente preciso disso? Eu tenho que comprar isso? Tentar fazer substituições. Hoje em dia é muito industrializado, é tudo... você quer comprar na hora, você vê que quer comprar... O neuromarketing explica muito isso, né? E o problema não é comprar, eu não vejo nenhum problema nisso, a gente está em 2021, mas é a quantidade de coisas que a gente compra, o porquê que a gente compra, de onde a gente compra, com quem a gente compra. Então, o consumo consciente é o primeiro passo para a gente tentar entender e definir sustentabilidade. Super. E pensando que é um dever, assim, que a gente fala, é um dever compartilhado, que é uma mensagem que você traz muito forte no blog, nas suas postagens, nos seus conteúdos. O que você acredita que foi a maior dificuldade, assim, da sociedade para a gente se adaptar a uma cultura sustentável? Porque hoje a gente fala bastante, sustentabilidade é o tema da moda, tá todo mundo falando sobre isso, mas na prática tem pouca gente ainda fazendo, infelizmente. Quais são os tabus, os desafios que você tem encontrado nesse caminho para tentar desmistificar, descomplicar e fazer as pessoas enxergarem que não é um bicho de 7 cabeças? Eu acho que as pessoas, elas usam justificativas, sempre joga a culpa no outro para tentar se explicar o porquê que não pratica sustentabilidade, né? Porque sustentabilidade, como eu disse, não é uma coisa difícil de ser praticada. É você olhar para a sua realidade, para o seu momento, para a sua vida, para a sua rotina e tentar adequar o máximo possível para a sustentabilidade. Só que todo mundo gosta de dizer que o governo não ajuda, que as empresas não ajudam, que o vizinho não ajuda, sempre tem uma culpa. Então, até hoje, eu vejo na Equaliza que o problema maior é você querer colocar a culpa nos outros. Aquela frase lá, o inferno são os outros, né? E enquanto a gente ficar nisso, a gente não vai evoluir. Vai sempre ter um problema, sempre vai ser o outro, vai ser o governo, vai ser o Bolsonaro, vai ser, sabe? O Bolsonaro nem existia ainda, o pessoal falava que era o governo. Agora o Bolsonaro existe. Eu não sou bolsonarista, gente, calma, não precisa sair da live. Mas a questão não é só o governo. A questão, eu acho, como eu falei, compartilhar ideias sustentáveis. Temos que compartilhar ideias, temos que nos ajudar. Se cada um fizer a sua parte, fica mais fácil para todo mundo. Agora, só ficar culpando o governo, empresa, governo... Tem várias empresas que fazem muitas coisas legais em termos de sustentabilidade. E as pessoas preferem comprar em coisa que não faz. Então, por que? Aí ficou o buraco que o Rogério Marques fala. As empresas não ajudam, né? Para mim, o principal tabu é as pessoas quererem colocar culpas e onde não tem culpa. Exatamente. E é fácil a gente apontar o dedo para o outro e falar, eu não faço coleta seletiva porque aqui não tem coleta seletiva. A gente tem uma vantagem enorme de estar em São Paulo, e São Paulo já tem uma coleta seletiva. Sim. Então, assim, quem não está em São Paulo tem uma dificuldade maior. A gente fala do país, que é um país enorme, então não necessariamente na sua cidade vai ter coleta seletiva.
Mas com certeza vai ter alguém, você vai conseguir um telefone de uma cooperativa que vai conseguir ligar e retirar esse lixo, que você pode depois reciclar, enfim, você dá uma destinação para ele melhor, né? Sim, e tem as prefeituras também. Tudo bem, a gente mora em São Paulo, que tem essa facilidade, mas quem não mora em São Paulo, que está em qualquer outro lugar, que fala, não tem coleta seletiva, você pode procurar a prefeitura. E se muitas pessoas procurarem a prefeitura vai ter que dar um jeito nisso. E existe um aplicativo também, que é o Cataqui, ou melhor, existem vários aplicativos, mas eu sei que o Cataqui está no Brasil inteiro. Tem o Boas Atitudes também, que está no Brasil inteiro. Então, é só uma questão da pessoa ir lá, procurar, né, se esforçar e tentar achar uma solução, ao invés de ficar falando que o governo não ajuda, as empresas não ajudam, eu não vou me ajudar. E aí ninguém vai sair Você fez até um conteúdo super legal esse final de semana, que você contou que você foi na casa da sua amiga tentar olhar o que ela tinha de não sustentável para ela poder para poder dar dicas de como ela poderia ajudar aí, etc. Como foi para você fazer esse conteúdo? O que você achou? Nossa, foi um pouco do nosso roteiro, mas eu fiquei super curiosa. Falei, acho que cabe aqui para a gente perguntar. Eu até postei já, tá lá no Instagram, mas só assim, o bom é que ela estava disposta, né? Eu não mostrei o rosto dela, nada, ela estava disposta a se tornar uma pessoa mais sustentável e ouvir as verdades que eu tinha para dizer. Mas é uma coisa, eu achei bem normal, assim, porque eu sabia tudo que eu ia encontrar lá. Porque é o que eu vejo na Equalize, as pessoas, essa questão do o outro, e nunca eu, sabe? Então eu sabia que eu ia encontrar detergente que não é biodegradável, bucha de plástico, sacolinha plástica, cotonete, eu sabia tudo isso. E aí eu fui pontuando, assim. E aí eu espero que ela tenha aprendido e gostado, né? Mas é aquela questão, a gente precisa parar e pensar. Ninguém vira uma pessoa sustentável da noite para o dia. Eu não virei sustentável da noite para o dia. Eu demorei lá uns 8 meses para isso. Então, você precisa, sei lá, fazer uma lista se funciona para você, conversar com pessoas, visitar Instagrams, páginas. A gente está na era da internet, então a gente tem acesso muito fácil à informação. É mesmo a pessoa querer, né? No caso da minha amiga, acho que ela estava um pouco perdida. Só contextualizando aqui para o pessoal que está assistindo, a amiga da Lari foi viajar e a Lari ia cuidar dos pets dela. E aí a amiga, ela simplesmente proporam, por que você não fica aqui na minha casa e me fala o que eu posso mudar aqui para ser mais sustentável? E a Lari acabou ficando lá no final de semana e gravou um conteúdo, fez um conteúdo em cima disso, com dicas de que ela estava na casa da amiga, de como introduzir isso com a amiga dela, que é, assim, é alguém que está no convívio dela, que provavelmente ela já fala bastante sobre isso. E pensando nisso, se você pudesse dar alguma dica para a gente de como introduzir essa conversa nas pessoas, aquele termo ecochata, se você já foi chamada, se você não foi, enfim, qual é o tabu aí, qual a sua experiência com relação a isso? Olha, eu sou uma pessoa, por muito tempo eu fui uma pessoa muito introspectiva e agora eu não sou mais, né? Tanto que virei influenciadora. Mas eu acho que primeiro, você precisa sentir a abertura da pessoa para não começar uma guerra desnecessária. Não adianta você também querer colocar na cabeça da pessoa que ela tem que fazer, né? Ditar as regras da vida dela, não vai funcionar, não é assim que as coisas funcionam. Mas você pode ajudar com o seu exemplo. Então, eu nunca falei nada para ninguém, a menos que a pessoa me perguntasse por que eu estava fazendo aquilo. Quando eu comecei a Equalize, eu ainda estava trabalhando numa agência de comunicação e a gente trabalhava num coworking. Então, eram várias empresas lá dispostas. Então, tinha o momento de almoçar e eu fazia segunda sem carne. Às vezes, terça sem carne, quarta sem carne. E as pessoas olhavam, num primeiro momento não falava nada. Aí depois começava a falar que eu não tinha dinheiro para comprar carne. E aí eu comecei a explicar, não, gente, eu faço segunda sem carne por causa disso, e tentava explicar. E aí as pessoas
Aí vinha a questão do ecochata, do vegetariana, do vegana, e nem era, né? Mas eu acho que o seu comportamento, dependendo do seu ciclo, né, ele vai guiar as coisas. Se a pessoa estiver realmente interessada naquilo, ela vai pedir a sua ajuda. Se não, fica tudo bem, cada um na sua. Por exemplo, a minha amiga, ela demorou um tempinho para isso, né? Para vir me pedir ajuda. E ela sabia que eu estava na Equaliza há bastante tempo já, desde 2018. Então, ela só veio me pedir ajuda agora. Porque eu acho que ela se sentiu confortável para fazer isso. Mas, assim, você pode introduzir você vai levar lá um presentinho para sua tia que usa plástico filme, compra um tecido encerado. Olha, tia, que bonitinho que eu achei, a sua cara. Ou você vai na casa de uma amiga, faz um kit lá, ecologicamente correto, leva uma ecobag, uma bucha vegetal. Eu acho que aos poucos, se você for tendo esse carinho e esse cuidado, né, de falar direta, mais assim, mais indiretamente, acho que as pessoas aos poucos elas vão entendendo e vão vendo que você só quer fazer o bem, só quer tentar mostrar para elas um novo cenário. Aquela comunicação não agressiva, né? Não adianta só a gente ficar apontando o dedo, culpando a outra pessoa, reclamando que ela não faz, se a gente não dá o exemplo. É muito engraçado. Uma vez eu estava fazendo uma limpeza na praia, e aí uma moça, assim, foi no mesmo dia. Uma senhora me viu fazendo, levantou, puxou o filho dela e começou a querer ajudar a gente também. Pegou um saco de lixo e foi ajudar a gente. E aí, na mesma praia, na mesma orla, foi minha bela. A gente passou, uma moça virou para mim e falou assim: que horas você passa aqui de novo para retirar o resto do lixo? Aí eu falei: então, eu não estou retirando o seu lixo aqui, eu estou fazendo uma limpeza, mas se você quiser, você pode ficar com o saquinho e você leva embora depois esse saquinho. E na hora eu fiquei tão chocada que ela falou aquilo, que eu falei: como assim? E aí ela levou o saquinho e a gente conseguiu, assim, acho que cheguei no meio termo lá com ela nesse momento. É o exemplo, né? Eu acho que o exemplo é a melhor coisa. Tem muitas pessoas na Equaliza que falam que entraram em guerra com a família porque quiseram virar veganos, vegetarianos, o pai fala que não pode ficar sem comer carne, a mãe fala que não pode ficar sem comer carne, e começa uma briga desnecessária. E que não é o intuito, né? Então, eu acho que com conversa, com diálogo, mostrando, exemplificando as coisas, eu acho que é um caminho de você se posicionar e mostrar, olha, eu estou tentando ser mais sustentável, você quer vir comigo? Se a pessoa quiser, ela vai falar, sim, eu topo, o que eu tenho que fazer? Se a pessoa não quiser, ela vai falar, beleza, fica aí na sua sustentabilidade, que eu vou ficar aqui e tá tudo certo e a gente não briga. Porque eu tenho pessoas no meu ciclo que são assim, eu lembro uma vez um cara lá na empresa, ele também não era um cara muito legal, mas aí ele falou, por que você vai parar de comer carne? Por que você está parando de comer carne? Eu falei, pelo planeta, pela minha saúde, pelos animais. Aí ele, e eu vou continuar comendo. E assim, eu nem estava falando com ele, ele se intrometeu na conversa, justamente para criar uma briga. Ele, eu vou continuar comendo carne pelo planeta, pelos animais e foda-se minha saúde. Eu falei, beleza, então. E comendo a sua carne, que eu fico aqui sem comer a minha carne e tá tudo certo, a gente não precisa brigar por isso. Aí ele queria brigar, inventar uma conversa, falar que tem estudos que provam que eu tenho que comer carne, não sei o quê. Eu falei, Edu, tá bom, beleza, eu não vou comer, tá bom, vou voltar para minha mesa. E pronto, acabou a briga. É isso. E aí, mudando um pouquinho de assunto, falando um pouquinho de economia circular, dentro de todo esse contexto, o que significa? E se a gente pode falar um pouquinho sobre a responsabilidade que a gente tem social com a outra ponta, porque a logística reversa não é só um tema sustentável, ela também gera bastante emprego na outra ponta. Tem um emprego muito informal do catador, mas tem as cooperativas, tem o pessoal da outra ponta que trabalha com isso e tira o seu sustento no final do dia para ajudar a gente a salvar o planeta e ser um pouquinho mais sustentável. Se você puder dar um pouquinho de contexto e contar para a gente um pouquinho sobre isso. Então, a economia circular ela é muito mais ampla, né, do que a gente pode entender. Existe lá uma cadeia produtiva e hierárquica que começa desde, se a gente for parar para pensar, mesmo no pequeno, no grande, existe a ideia de que o nosso dinheiro
e os nossos esforços e as nossas energias circulem aqui dentro, né? Então, é realmente você pensar na escolha das empresas que você quer mandar o seu dinheiro, para quem vai, quem ajuda, se essa empresa tem projeto social, se essa empresa está preocupada com a sustentabilidade, se ela cresce de maneira ecologicamente correta, ou se é aquela empresa que descarta tudo na natureza e não está nem aí. Então, ela é bem mais ampla do que simplesmente a gente pensar no, vou separar o meu lixo aqui para o catador. Porque existem, igual no Epicataqui, existe ali um ecossistema que ajuda o catador e etc. Mas a gente tem que pensar, quando a gente pensa em economia circular, a gente tem que pensar em crescimento sustentável, né? Como que as empresas elas podem se desenvolver, crescer, gerar emprego, gerar renda para outras pessoas, mesmo que essa pessoa não seja um funcionário direto dela, e ainda assim continuar sustentável. A Votorantim é um exemplo que eu vou usar aqui. A Votorantim ela tem um projeto bem legal de sustentabilidade. Eles têm um sistema chamado sistema de coprocessamento. Então, eles recolhem todo o lixo que tem potencial calorífico para virar combustível das máquinas de cimento. E ali eles cuidam de várias comunidades. E aí, nessa comunidade, tem a galera que separa o lixo, a galera que leva o lixo para algum lugar, que busca, que conscientiza as pessoas. Então, se todas as empresas tivessem esse modelo de economia circular, eu acho que a nossa realidade, né, seria muito mais sustentável do que é hoje. Então, toda vez que a gente pensa em economia circular, a gente tem que pensar nisso. Está dentro aqui do nosso ciclo, a gente está saindo muito fora, a gente está dispersando muito CO2 na natureza para trazer uma coisa que veio lá da Bahia, sendo que eu posso comprar ela aqui. Como que é isso, né? Então, basicamente, é isso que eu acho que a gente tem que pensar sobre a economia circular, que ninguém pensa atualmente. Talvez até, às vezes a gente fala, eu vou comprar esse produto porque ele é reciclado. Mas o que adianta se eu continuar só comprando vários desses produtos e continuar gerando lixo para o ambiente? Ele é reciclado? Ele é reciclável? Ele volta para a economia de alguma forma? Ou qual que é a destinação final desse meu lixo, né? O que eu vou fazer com ele? O que eu não vou fazer? E pensar sempre o que você falou, o consumo consciente. Eu preciso realmente disso? Eu consigo reutilizar isso? Consigo reaproveitar? Eu realmente preciso comprar de novo? Enfim, acho que é o que a gente chama, o pessoal fala, é ecochata, o que você está falando com isso? Eu comentei com você recentemente, faz muito pouco tempo que eu faço coleta seletiva na minha casa, por exemplo, porque eu sempre achei que não adiantava eu fazer, simplesmente, não adianta, aí depois eu vi a matéria lá no estado de São Paulo, que tem uma máquina do governo que ela separa todo o lixo, então eu falei, então eu não preciso fazer, porque ela já vai separar o lixo, e colocava uns tabus que não eram verdades na minha cabeça, sabe? Sim. E aí eu comecei a tentar ir atrás dessa informação. E é muito curioso, assim, quando a gente olha na outra ponta, o quanto o lixo hoje, ele é valioso também. Ele se transforma em matéria-prima e quanto isso gera de renda. Assim, a gente tem uma produção no Brasil de lixo muito grande e que pode virar renda no final do dia. Tem várias startups que estão fazendo sobre isso, coletando, enfim. Eu acho que vale sempre a gente pensar se é consciente, se não é consciente. E se não é, por que não é? E vamos pensar, eu realmente preciso disso? Não preciso? E aí, quando a gente fala bastante de repensar esses modos mais sustentáveis, esse consumo consciente, o reuso do nosso lixo, e a reciclagem em si, né? Se você puder falar assim para a gente um pouquinho sobre como funciona a coleta seletiva, o que de fato a gente pode mandar para a coleta seletiva, o que é reciclado, o que não é reciclável, enfim, que a gente entra depois, acho que vai para a próxima pergunta, um pouquinho sobre compostagem, mas vamos focar aqui em coleta seletiva. Se você puder contar aqui para a gente um pouquinho, tirar esses medos e esses tabus todos que todo mundo tem. Então, primeiro passo, isso eu aprendi com a Sempre, que é uma organização que tem aqui em São Paulo, que eles
cuidam de cooperativas e ajudam as pessoas a terem mais consciência na separação de lixo. E aí o diretor ele me falou uma coisa muito simples, a gente só tem que ter na nossa cabeça de separar os secos dos úmidos, que no caso seco seriam as embalagens, plástico, papel e etc. E os úmidos seria basicamente nosso lixo orgânico, né? Que na verdade não é lixo, são resíduos orgânicos que podem ir para compostagem. Eu vou até tentar unir as duas perguntas aqui, as duas respostas. E o nosso lixo do banheiro, que ainda aqui no Brasil a gente não tem uma solução, né? Lá fora eles até jogam na privada, tem como descartar na privada, mas aqui no Brasil ainda não existe uma solução para isso. Não existe muito segredo no nosso descarte e nessa coleta seletiva. Voltando lá do início, primeiro ponto, pensar no nosso consumo. Quanto mais você consome, mais resíduo você vai jogar fora. Não, jogar fora não, você vai ter que descartar, porque não existe jogar fora. Então, você pensar em soluções, o ideal é que você pense em soluções que você realmente não tenha que descartar nada no seu final do dia, no seu final do mês, etc. Mas que se você realmente precisa descartar alguma coisa, então que você faça a separação correta. Então, separar o plástico, o papel, alumínio, embalagens plásticas e etc. Evitar as embalagens plásticas, porque tudo isso vai parar de alguma maneira numa cooperativa que vai destinar esses resíduos para alguma coisa a mais, né? Para um novo destino. O legal da coleta seletiva é que nada vira lixo, como você mesmo falou. Hoje em dia a gente pode pensar que o lixo é o nosso novo dinheiro, assim, porque ele vira coisas, né? Ele tem possibilidade de ter uma nova vida e fechar ali o ciclo. Então, a gente não tem que mais ficar pensando toda vez que a gente separar o nosso lixo, que aquilo vai virar lixo, que vai para aterro e etc. Não, que provavelmente ele pode virar alguma coisa, como você mesmo falou. Tem várias startups que transformam lixo em alguma coisa, tem várias empresas que já trabalham nisso. A Nespresso, por exemplo, ela reutiliza as cápsulas de café que são de alumínio, justamente porque o alumínio é totalmente e infinitamente reciclável. Tem parte que elas reutilizam, então ela transforma aquilo em novas cápsulas e eles fizeram ou dão nova vida para aquele alumínio. Então, eles já fizeram caneta, bicicleta, chaveiro, muitas outras coisas. Então, assim como a Nespresso, tudo bem que a Nespresso é uma empresa grande, etc., mas assim, tem muitas outras empresas que fazem a mesma coisa. A gente só precisa ter essa consciência de que aquele lixo ela pode virar outra coisa. No caso da Votorantim que eu falei, eles transformam embalagem de pizza, embalagem de salgadinho, embalagem de bolacha, saco plástico, tudo isso vira combustível, eles trituram aquilo e vira combustível para as máquinas de cimento. A gente tem inúmeros exemplos de empresas que reutilizam resíduos para alguma coisa. Então, toda vez que a gente pensar em coleta seletiva, é isso que a gente tem que pensar. Aquele resíduo, ele vai ter uma nova vida. Super claro. A Nath perguntou aqui no chat se não tem coleta seletiva, se separar o lixo pelo menos ajuda. E vem muito com aquela outra pergunta. Eu preciso lavar o lixo que eu estou separando? Sim. Se você não tem coleta seletiva, como eu falei no começo, tenta os apps aí da vida, o Cataqui, o Boas Atitudes, um ecoponto perto da sua casa. Você pode usar o Google para você procurar. Se você coloca lá, ou até no seu celular, se você está com o seu geolocalizador ligado e coloca onde encontro o ecoponto, onde encontro uma cooperativa de lixo. E com certeza vai vir uma lista das cooperativas mais próximas da sua casa. Ou você procura a prefeitura da sua cidade. E também você pode entrar no próprio site da coleta de lixo, né, o que coleta o lixo comum, e ver quais os dias que passam o carro da coleta seletiva, porque tem bairros aqui em São Paulo que já tem esse serviço. E sobre lavar o lixo, sim,
a gente não precisa lavar os resíduos, né? A gente não precisa, lógico, passar sabão, cândida, etc. Mas uma boa dica que eu dou para que a gente economize água, né? Porque a gente tem que pensar nisso, e não mande esses resíduos para as cooperativas com possibilidade de contaminação, porque se a gente deixa sujo, pode apodrecer, digamos que tenha lá um iogurte, alguma resíduo de molho, de alguma coisa. Então, isso vai apodrecer, a pessoa vai abrir lá e não vai ser nada agradável. Então, a gente também tem que pensar do outro lado. É você sempre deixar os resíduos lá no fundo da pia, tá lavando a louça, a água já vai caindo, depois é só você passar uma aguinha e pronto. Eu sempre vi que eu já vi o pessoal da cooperativa mesmo falando, é muito importante lavar antes de destinar. Nunca mande sujo, porque não é legal, é perigoso, pode contaminar, pode trazer doenças, pode trazer rato, às vezes o rato pode entrar lá e sem querer o cara da cooperativa pega o saco de lixo, não sabe que tem um rato, o rato vai, morde e já piorou toda a situação. Então é bem importante lavar sim. Que bom. E aí, só a gente terminando a compostagem, tem mais uma pergunta aqui da Ju. Nath, a sua pergunta, eu acho que é o que a Lari falou, a gente procura coleta seletiva, só separar o lixo, e ele, no final do dia, ele vai para o mesmo caminhão. Então, sim, não teria muito sentido a gente separar o lixo e jogar ele com a mesma destinação que o resíduo comum, porque ele vai ser misturado no final do dia. E aí o tabu de... A gente até discutiu bastante, a Larissa, antes, se desse tabu de tem que lavar, não tem que lavar. De novo, não é para a gente gastar água, não é para a gente gastar material. É a gente realmente pensar na outra ponta. Cara, a pessoa vai chegar na máquina que vai separar isso, em São Paulo, por exemplo. Mas quem vai receber aquilo para jogar na máquina, ela não é obrigada a abrir e vir aquele cheiro horrível que pode ter ficado de um resíduo no final no recipiente, etc. Então não custa nada a gente dar uma limpadinha, jogar uma água rapidinho ali e deixar esse material limpinho. A compostagem. Acho que tem milhões de tabus sobre compostagem, né? Como que a gente pode usar esse adubo depois que vira no final da compostagem? Se ela fica cheiro ruim pela casa, se dá para fazer no apartamento, o que a gente pode colocar na compostagem, o que não pode ir de jeito nenhum na compostagem. Enfim, se você pudesse dar para a gente algumas dicas aí de compostagem para destinar o lixo úmido, que é o que a gente falou no comecinho. Então, a compostagem também não é um tabu bobo, assim, porque é muito fácil você ter uma composteira. Hoje em dia existem várias composteiras domésticas compactas que você pode ter em um apartamento de 30 metros quadrados, você já consegue ter uma composteira. E é basicamente resíduos que o que a gente tem que pensar é que a cultura hoje aqui no Brasil é de muito desperdício, né? Então a gente desperdiça muita casca, a gente desperdiça muito alimento que não precisaria ser desperdiçado. Então tudo isso que ainda acontece no desperdício, que é casca de cebola, casca de batata, casca de frutas, todos esses resíduos orgânicos, eles vão se transformar em adubo. E aí você vai colher esse trabalho de compostagem no final, que é com aquele chorume que vira fertilizante para as plantas, para sua hortinha que você vai ter em casa, para, sei lá, para qualquer outro tipo de jardinagem que você pratique na sua casa. O que não pode ir na composteira são cítricos, né? Por causa que vai machucar e pode até matar as minhocas, queijos, papel higiênico, essas coisas realmente não pode. Mas aquele lixinho da pia, carne também não pode. Mas aquele lixinho da pia, que a gente geralmente joga todas essas coisinhas aí que podem virar adubo, o talo da maçã, a casca da banana, tudo isso não precisaria virar lixo hoje no Brasil e ele vira. Então, a compostagem doméstica, ela ganhou essa fama aqui no Brasil exatamente por isso, porque você está lá cozinhando, tem uma casca, você não
Tem gente que descasca a casca da batata, que descasca a batata para comer. Eu já não faço mais isso. Eu asso a batata inteira e como a batata com a casca. Mas tem gente que descasca. Sei lá, você vai fazer um purê, você vai fazer alguma outra coisa que você tem que descascar, você já está descartando uma coisa que, de fato, não precisaria ir para o lixo e que poderia virar adubo. Então, toda vez que quando você pensar em ter uma composteira, acho que a primeira coisa que você tem que pensar é isso. Coisas que eu não preciso descartar, que se eu não vou comer, então eu vou transformar em adubo. E que vai virar fertilizante para minhas plantas, para minha horta, para eu dar de presente e etc. Super. Tem várias perguntas aqui no chat, eu estou anotando aqui para a gente fazer depois. E por que todo mundo fala das nossas escovas de dentes de canudinho plástico? Porque é plástico de uso único. A escova de dente, tudo bem, é um uso único um pouco estendido, mas o canudinho, o copinho, são coisas que você usa por menos de 5 minutos e vão acabar na natureza, de alguma maneira. O Brasil é um dos maiores, segundo a ONU, ele ainda é um dos maiores produtores de lixo plástico de uso único do mundo. Porque tem essa cultura de, você vai num consultório, tem lá o copinho de café, você está na rua, você tem lá uma garrafinha plástica que você compra para tomar água porque você estava com muita sede, porque você esqueceu de levar a sua garrafa reutilizável. Então, esses pequenos hábitos, que eu acho que eu posso até dizer aqui que esses pequenos hábitos, eles podem fazer muita diferença se a gente tiver um pouquinho mais de atenção com a nossa rotina. A gente realmente não precisa. Por que a gente usa canudo? A menos que você tenha um dente muito sensível, a gente não precisa usar canudo, a gente pode muito bem levar uma garrafinha reutilizável na bolsa. A escova de dente, ela demora mais de 400 anos para se decompor na natureza. Então, a sua primeira escova de dente, aquela que você ganhou quando você tinha 5 anos, sei lá, 3 anos, 4 anos, ela está ainda viva aí. Você vai morrer e a escova vai existir ainda. E a escova de bambu, ela é compostável. Você usa ela por 3 meses, o mesmo tempo que você usaria de plástico, né? O recomendado pelos dentistas são 3 meses. E você vai poder jogar ela lá na sua composteira. E ela vai virar compost depois. Ou você pode usar para outras coisas. Usar na sua horta para fazer marcação, sei lá. Aí é a sua criatividade. Mas se você parar para pensar que você tem a opção de não usar um plástico que vai demorar 400 anos para se decompor, porque você já tem a opção de usar escova de bambu, aí a sua escolha com o planeta, aí é o seu compromisso com o planeta. Eu vou comprar escova plástica ou eu vou comprar de bambu? Mesma coisa com um canudinho. Eu preciso do canudo? Eu posso ter um canudo reutilizável. Eu tenho 2 canudos reutilizáveis na minha bolsa. Quando eu saio com alguém, eu empresto o meu e eu nunca uso o canudo de plástico. Então, e as pessoas, elas não têm noção disso ainda, né? As pessoas só reclamam e colocam a culpa no outro. Mas o problema do plástico de uso único é esse. Você usa por menos de 5 minutos. E você não pode reutilizar porque ele solta toxinas que não faz bem para a sua saúde. Então, por que você vai usar uma coisa que você vai descartar em 5 minutos e ainda não vai fazer bem para a sua saúde? É verdade. E é aquilo que a gente estava discutindo também, que nem o cotonete. Para quem não sabe, gente, entra lá no Equaliza, vou fazer aqui a propaganda do site da Lari. Ela tem um marketplace onde a gente consegue encontrar vários produtos sustentáveis, não dela, mas as lojas consumidor. Se você tem um amigo e etc., quer anunciar produto sustentável, ele publica lá e a gente consegue encontrar vários produtos sustentáveis. E ela falou que uma vez ela fez um post sobre o cotonete, que ela comprou um potinho de cotonete, ela pagou R$5 num potinho de cotonete, que não era de hastes de plástico. E é o preço que a gente, assim, até mais barato do que a gente foi comprar no mercado. E quando ela fez o post sobre o cotonete, um monte de gente foi xingar ela, falando que era um material para gente, sustentabilidade era para gente rica. E não é só a gente procurar direito que a gente encontra solução barata e solução sustentável no mercado. Eu acho que vale super pensar. A ideia aqui era a gente passar agora para as diferenças, para dicas que a gente pode fazer no dia a dia, mas tem muita gente perguntando aqui, eu acho que a gente pode vir para essas perguntas e juntar as dicas, a gente faz um freestyle aqui só, para a gente conseguir ter as perguntas de todo mundo.
Pode falar. A Dandara, ela falou que ela tem muitas garrafas de vidro, olha, de suco. Eu tenho de vinho em casa, essa quarentena tá me deixando com bastante garrafa de vidro. Ela falou que ela lava e entrega para uma colega que faz artesanatos, que as garrafas são sempre ótimas, elas conseguem ajudar alguém também. A Ju tá comentando que na casa dela ela sempre separa o lixo, mas ela fica na dúvida sobre em qual lixo jogar alguns materiais. Se tem algum material simples que a gente pode utilizar, a gente fez até uma cartilha aqui para compartilhar com vocês depois, então eu divido, mas no site da Larissa também, no blog, tanto no Instagram, tem bastante dica de qual material pode ser reciclável, do que não pode ser reciclável. E aí, acho que é muito do que a Lari pode falar aqui, mas é pensar em seco e úmido, né? E então a pergunta da Ju, Lari, é para saber o que é reciclável e o que não é, e qual lixo certo para jogar. Se tem alguma outra dica, alguma outra recomendação de material que ela pode seguir, pode ir atrás. Então, primeiro de tudo, voltando para o início, sempre pensar no seu consumo. Então, o que você está consumindo aí que é tão difícil de ser descartado? E por que você continua consumindo ele se ele é tão difícil de ser descartado na natureza, né? E você não sabe onde jogar. Mas você pode também entrar em contato com o fabricante para saber. Tem vários fabricantes que se responsabilizam pela embalagem e sabe onde jogar fora, e vão te dizer onde jogar fora, como jogar fora, onde descartar. Mas também você pensar em comprar mais coisas, mais embalagens, ou não usar embalagens, tentar comprar a granel, tentar comprar com menos embalagem possível, para você também não ter tanta dificuldade em descartar esses resíduos. Aqui em São Paulo, se todo mundo mora aqui em São Paulo, tem um salão de beleza que chama Na Bahia, ele fica em Higienópolis, e eles recebem todo tipo de resíduo para descarte, desde remédio até esmalte. Então, se você tiver dúvida de como descartar, você pode entrar em contato com eles. Vou deixar aqui o site não, a página, e aí vocês podem mandar mensagem. E lá você pode descartar tudo. Então, aquele produto que você está com dúvida, aquela embalagem que você está com dúvida, não sabe onde descartar, você pode entrar em contato com eles, que eles podem ajudar a dar o destino correto. A dúvida dela, ela perguntou aqui que, por exemplo, vidros. Existem vidros que não são recicláveis? Papel. Tem um mito que fala que se o papel estiver molhado, ele não pode ser reciclável. Você pode deixar ele secar e mandar para reciclagem. E vidro, tem alguma... Não, esse vidro não pode? Não tem. Nunca vi falar. Todos os vidros... A gente manda tudo. Vidro não é lixo, inclusive. Já fiz vários posts disso. Vidro não é lixo. Exato. A Jéssica está perguntando, a Jéssica e a Andréia, se isopor é reciclável ou não. Isopor é reciclável, mas aqui no Brasil ainda existe muita dificuldade em reciclar isopor. Então, você tem que procurar uma empresa, aí você vai ter que usar os apps da vida ou até o Na Bahia para fazer o descarte correto desse isopor, mas ele é reciclável sim. Eu vi até uma matéria que acho que no Paraná é o maior reciclador de isopor que tem, e aí praticamente a gente junta aqui todo o isopor e leva para o Paraná para fazer a reciclagem lá e ele voltar. E aí a gente pensa o tanto de isopor que tem na praia, que assim, a pandemia vai acabar, gente, vai todo mundo vacinar. E a gente vai voltar para a praia, vai voltar a ter o isoporzinho. E como que a gente pode? Preciso realmente desse isopor? Não posso levar uma bag que ela é térmica e etc. E a gente sempre ficar tentando repensar esse consumo consciente. O Rogers comentou que na Adidas hoje a gente compra detergente biodegradável. Porém, a gente sabe que é um produto bem caro. Pensando em economia para a empresa, poderia substituir o detergente biodegradável pelo sabão de coco? Sim, com certeza. Em casa, inclusive, não precisa ser só na empresa. Eu, por muito tempo, usei o sabão de coco. Aí eu descobri duas marcas de sabão biodegradável. Assim, a questão do caro depende também da perspectiva da pessoa, né? O que é caro? Se você compra um sabão que vai durar lá 3, 4 meses, a Positiva tem opções que você compra o galão que dura até o ano inteiro. E você ir lá comprar todo mês, pagar, sei lá, R$2 no que não é biodegradável, no final das contas você
pagou mais caro por uma coisa que não era biodegradável. Então, às vezes, também é a questão da gente pesquisar. Mas o sabão de coco também super resolve. Tá ótimo. A Jéssica comentou que fritar casca de batata é uma delícia, que dá para fazer na air fryer. O Roger comentou que o pessoal em El Salvador usa canudo de inox. E, gente, fiquem à vontade para levantar a mãozinha, fazerem mais perguntas. Eu vou passar aqui para a última parte do nosso papo aqui com a Larissa, que é para ela compartilhar com a gente um pouquinho de dicas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Prestem atenção nessas dicas. A gente preparou uma surpresa, que é um desafio Onda Verde. Peço para todo mundo, até o final do mês, gravar um vídeo de alguma atitude que você faz a diferença no seu dia a dia. E aí a gente vai publica no Yammer. No final a gente vai selecionar os melhores vídeos e vai ter uma surpresa para os melhores vídeos. Não vou abrir aqui qual é a surpresa, mas é uma surpresa bem legal. Então a gente queria pedir a participação aí de todo mundo no desafio. A Lari vai compartilhar com a gente algumas dicas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, seja em casa, seja na empresa. E estamos super abertos aqui a escutar de vocês também essas dicas. Então, podem levantar a mãozinha, abrir o microfone, abrir a câmera, porque acho que está todo mundo cansado de olhar para minha carinha aqui. A Lari está até bonita, bem mais bonita que eu, porque ela cortou cabelo, está maquiada. Eu já não sou essa pessoa, então, se vocês estiverem cansados de me ver, pode ligar a carinha, falar com a gente, que a gente está aqui. Então, Lari, gente, dicas são dicas básicas. É você evitar o copinho plástico, sempre andar com um copo reutilizável, com uma garrafa reutilizável, evitar o saquinho de chá. Existem aquelas bolinhas que você compra para fazer o seu chá, comprar a granel. Comprar granel é uma ótima maneira de você evitar descartar a embalagem. Comprar também garrafa para fazer o seu chá, para você não ter que tomar o chá na rua, usar a prensa francesa, que é uma maneira que você evita de usar o filtro de papel e descartar lixo. Então, sempre pensar em coisas que você pode evitar o descarte de alguma coisa, o descarte de algum resíduo. E pensar no seu consumo, fazer lista de compra, nunca ir para o mercado sem lista de compra. Sempre que você quiser comprar alguma coisa, se deixar levar pelo impulso, anota aquela coisa, espera passar a emoção de ir lá e comprar e passar o cartão, porque no final das contas é isso que realmente importa. E sempre que você pensar em comprar alguma coisa, optar por marcas ecologicamente corretas. Sempre, de qualquer coisa, de um brinco até uma maquiagem, de um sapato, uma roupa. Existem várias opções de marcas ecologicamente corretas já no Brasil e sempre dá opção para os brasileiros, que ali você está na economia circular, está fazendo a coisa girar e está contribuindo com a sustentabilidade do planeta. Super. É que nem o tabu sobre shampoo e condicionador. De ter a opção de comprar um shampoo e condicionador em barra, ao invés de comprar o shampoo e condicionador desses que a gente encontra no mercado, que além de vir numa embalagem plástica, ele é testado em animal, ele tem todo um processo químico que no final do dia ele não faz tão bem assim, não faz bem para o seu cabelo, para o seu couro cabeludo. Então, acho que é uma dica legal também para a gente deixar anotado. E tirar o tabu, né? Que é o que a Lari está falando. A gente sempre acha que é mais caro, que é só para gente rica. E não é. Existem opções no mercado que elas não são mais caras. A gente acaba tendo esse tabu, mas eles duram muito mais. Então, o que você acha mais barato, que você paga R$2, R$3, se você colocar na calculadora no final do mês, ele vai ser mais caro do que, de fato, a opção sustentável que a gente já tem disponível no mercado, ela é. Então, acho que é pesquisar. Se quiserem dicas, compartilhar dicas com a gente está aqui também. A Lari divulga sempre bastante dica no site dela, no blog dela, de opções legais, de produtos sustentáveis. A gente está super aberta aqui a receber dicas. E queria muita adesão de todo mundo para o nosso desafio. Quero ver vídeos aí de todo mundo, seja uma reciclagem, seja a Dan compartilhar com a gente o vídeo das suas garrafas que você manda para sua amiga e ela transforma. Eu acho que são práticas, quando a gente divide e compartilha a responsabilidade e essas práticas sustentáveis, a gente acaba
ensinando pelo exemplo e compartilhando isso com mais pessoas. É isso. Alguém mais quer fazer pergunta? Eu vou abrir agora aqui para mais perguntas. Tchan, tchan. Acho que ninguém quer mais perguntas. Pode mandar lá no direct e eu respondo tudo. Pode mandar no direct do Equaliza, pode mandar e-mail. Vou deixar meu e-mail pessoal aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar lá que eu respondo. Eu sempre respondo tudo. Exato. Ô, Gé, se você está falando, manda para o meu e-mail o vídeo. A gente vai publicar as instruções aqui, mas a ideia é que a gente publique no Yammer com a hashtag Eu Faço a Diferença. E aí a gente vai, através dessa hashtag, fazer essa seleção dos vídeos. A ideia é que sejam publicados todos até o final do mês. E no final do mês a gente vai selecionar quais são os melhores para ter essa surpresa que a gente preparou com bastante carinho e para a gente poder dividir esse conhecimento e essas dicas. E compartilhar a ideia, né, gente? A gente falou aqui bastante de sustentabilidade. Compartilha a ideia na sua casa, compartilha a ideia com seus amigos. Não é o tema você é eco-chato. Aproveita que é a onda do momento, tá todo mundo falando sobre isso. As ideias estão super fresquinhas aqui. A Lari, ela acho que explicou super bem. E Lari, obrigado de novo por ter explicado para a gente em palavras simples o que é cada um desses mitos todos que a gente encontra aí. E vamos disseminar essa ideia, vamos plantar uma corrente do bem aí, uma corrente positiva, não só dentro da companhia, acho que é meta da companhia, é uma estratégia global da companhia, a gente já vem praticando sustentabilidade há bastante tempo, mas faz parte da nossa estratégia até 2025, a gente ter 9 em cada 10 produtos que tenham cadeias sustentáveis, então acho que não é, se a companhia, a gente pensa, a companhia já está fazendo a parte dela. O governo, ele vem instituindo e vem sendo cada vez mais firme na política nacional de resíduos sólidos. Ele vem aplicando penalidade e entrando do lado dele também, seja um governo de esquerda, um governo de direita, é uma política que ela já está há bastante tempo em vigor e cada vez mais a gente vê falando sobre isso. Por quê? Porque o tempo é agora, né? Não adianta a gente ficar esperando para amanhã. Então, cabe a gente também fazer a nossa parte, a gente entender o que é sustentabilidade, o que é coleta seletiva e o que a gente pode fazer no dia a dia. Seja, eu, por exemplo, não consigo parar de comer carne, eu já tentei e algumas vezes... sem carne que já é o que eu faço agora. O meu namorado, ele ama carne. Não, ele odeia carne, eu amo carne. E aí ele tava super chateado porque toda semana eu fazia carne e ele não conseguia entrar, que tava tentando virar vegetariano para vegano e ele não conseguia porque eu cozinhava. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o meu dia de carne. E eu fiz o contrário, ao invés de fazer a segunda sem carne, é o dia do lixo, o meu é o dia da carne. E eu escolhi um dia na semana para ficar comendo carne. E assim, essa é uma atitude muito mais radical, a gente pode fazer coisas muito menores. Compartilhando uma prática aqui que eu acho que é legal, a gente conversando entre o comitê, por exemplo, o que a gente poderia fazer para influenciar os nossos fornecedores, os nossos prestadores de serviços. E a gente incluiu em todos os nossos contratos, como uma obrigação contratual, eles terem respeito ao meio ambiente, respeitarem os nossos princípios. A gente explicou no contrato o que é você ter um consumo consciente, você entender essa economia circular e trabalhar com pessoas que vão de encontro com esses princípios. E hoje não adianta só, a gente não guia só pelo exemplo, a gente tornou isso uma obrigação contratual com os nossos fornecedores, que já é muito legal. E é uma prática fácil, assim. A gente tem tanta cláusula nos contratos que eu coloco no dia a dia, por que não a gente não tornar isso uma obrigação e a gente exigir? Então, para você ser parceiro da Adidas, você tem que jogar o jogo junto com a gente, você tem que ir de encontro com os nossos princípios. Eu acho que é essa mensagem que a gente tem que passar também para os nossos amigos. Do meu lado, eu queria super agradecer a participação de todo mundo. Vou abrir aqui para a Lari, para ela falar. De novo, Lari, muito, muito, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que você faz. Sou super fã. Acho que
conseguimos alguns outros fãs aqui também no Sharelane. E é isso, vamos disseminar essa ideia com todo só mundo. tenho a agradecer também. Eu até preciso ir já, desculpa, gente, mas eu tenho que ir. Mas muito obrigada. E eu espero que ter ajudado, que vocês realmente consigam equalizar da maneira mais simples possível e contribuir com o planeta. Super obrigada, Lari. Obrigada, gente, pela participação de todo mundo. Vamos terminar on time, todo mundo junto. Se tiverem mais perguntas, a Larissa ela já se colocou à disposição. Podem perguntar para ela pelo Instagram, pelo aplicativo. Manda para a gente por e-mail. O time do comitê aqui, a Bárbara, a Josi, a gente é do pilar de sustentabilidade, mas a Anice está liderando aqui super bem, a Milena, a Paulinha. Não vou falar o nome aqui de todo mundo, porque senão eu vou esquecer o nome de todo mundo. Tem a Paty, tem o Haroldo. Então, podem perguntar para a gente, vem atrás. E vamos compartilhar essas ideias. Eu guardo todo mundo, quero ver o vídeo de todo mundo. Vou gravar o meu vídeo também. Vou aprender a usar o TikTok para gravar um vídeo bem animado. Então, quero ver o vídeo de todo mundo também. Depois eu compartilho com você, Lara, esses vídeos. E, de novo, muito obrigada, gente. Tchau. Obrigada, gente. Vamos equalizar, hein? Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, Tchau. obrigada. Muito obrigada. Tchau, obrigada.